Em março de 2025, a BY. D confirmou algo que as montadoras vinham evitando há décadas: a bateria do seu mais novo sedã não é parafusada embaixo do carro, mas sim integrada à estrutura. Deixe-me explicar o que isso significa em termos simples. A bateria não representa peso extra embaixo do motorista. São o piso e as paredes que mantêm o carro unido. Por isso, este carro carrega de 10% a 70% em 5 minutos. Você ouviu direito. Cerca de 400 quilômetros de autonomia adicionados mais rápido do que você consegue comer um sanduíche. E isso é só o começo. Porque a velocidade de carregamento não é a parte mais importante deste projeto. Se um carro sem bateria parece impossível, curta. E inscreva-se para não perder o próximo vídeo. Porque ao final deste vídeo, você entenderá por que muitos carros elétricos podem ser construídos com base em uma ideia equivocada. Por mais de uma década, praticamente todos os veículos elétricos fabricados em qualquer lugar do mundo seguiram a mesma regra tácita. A bateria fica em uma caixa selada, parafusada sob o assoalho, completamente separada da estrutura que sustenta o carro. Eis o que a maioria das pessoas entende errado sobre esse projeto. Eles presumem que ela existe porque é a melhor maneira possível de construir um carro elétrico. Ela existe porque era a maneira mais segura de construí-lo quando ninguém ainda confiava totalmente na bateria. Imagine amarrar uma mochila carregada na parte de baixo de um carro e pedir que ele carregue esse peso em todas as subidas e curvas, sem nunca colocá-la no chão. É isso que um conjunto de baterias faz em quase todos os veículos elétricos à venda hoje. Ele adiciona centenas de quilos que não contribuem em nada para a pessoa, para a rigidez do carro, para a sua segurança ou para a sua dirigibilidade. É apenas um peso morto com uma função que não tem nada a ver com sustentar o veículo. Engenheiros de fabricantes do mundo todo aceitaram essa compensação de propósito. Um fornecedor podia construir o conjunto de baterias no seu próprio ritmo, enquanto a montadora construía o resto do carro em torno dele. Os dois se encontrando apenas no final da linha de montagem. As normas de segurança em colisões de órgãos, como a Organização Internacional de Normalização, foram escritas levando em conta exatamente essa separação, tratando a bateria como uma unidade isolada, que tinha que sobreviver a um impacto e não como um elemento estrutural que ajudava a absorvê-lo. Essa decisão criou um problema silencioso e cumulativo que ninguém divulga. Uma caixa de bateria mais pesada significa um carro mais pesado. Um carro mais pesado precisa de mais energia para se mover. Então a montadora adiciona uma bateria ainda maior para atingir a mesma autonomia, o que aumenta ainda mais o peso. É um ciclo vicioso contra o qual todas as montadoras de veículos elétricos do planeta vêm lutando silenciosamente há anos. E o custo se torna evidente no momento em que você realmente possui um desses carros. Paradas para recarga que se estendem por mais de meia hora em um posto público. Autonomia real que fica aquém do valor anunciado assim que o inverno chega. Manhãs frias em que o mesmo carregador rápido que carregava a bateria em 25 minutos em agosto, agora precisa de quase uma hora porque a química interna desacelera e o carro gasta sua própria energia para manter a bateria aquecida o suficiente para aceitar uma carga. Nada disso era uma falha na engenharia de qualquer empresa em particular. Era o custo aceito de uma estrutura em forma de caixa sob o piso que a indústria havia concordado tacitamente ser simplesmente a forma como os carros elétricos deveriam ser construídos. Mas concordar não é o mesmo que precisar. E em uma fábrica de baterias alugada do outro lado do mundo, uma empresa já havia passado 30 anos se recusando a aceitar que a caixa era a única opção. Em 1995, um químico chamado Wong Chun-fu alugou uma sala em Shenzhen e começou a construir baterias recarregáveis para celulares. Ninguém na indústria automobilística estava prestando atenção porque ninguém tinha motivos para isso. Era uma empresa de peças para celulares, uma entre centenas, competindo em um mercado que ninguém considerava glamouroso. Mas aquela sala alugada ensinou a Wong algo que toda a indústria automobilística ainda não havia aprendido.
Ele estudou cada camada de uma célula de bateria, cada reação química dentro dela, cada maneira pela qual ela poderia falhar, até que a própria falha se tornou algo que sua equipe podia prever e contornar em seus projetos. Quando a empresa BYD começou a fabricar carros no início dos anos 2000, ela não pensou como uma montadora que buscava fornecedores de baterias. Ela pensou como uma empresa de baterias que por acaso estava construindo um veículo em torno de suas próprias células. Essa distinção pode parecer pequena. Não é bem assim. Aqui está o detalhe que coloca tudo em perspectiva. A maioria das pessoas presume que a BYD era uma montadora de carros que teve sorte com baterias, mas ela sempre foi uma empresa de baterias. Em 2020, essa identidade gerou uma aposta que o resto da indústria considerou um retrocesso. A BYD comprometeu seu futuro com o fosfato de ferro-lítio, uma tecnologia de baterias que a maioria dos concorrentes já havia abandonado por armazenar menos energia do que as alternativas mais recentes. Disseram a mesma coisa sobre essa tecnologia que disseram sobre a memória flash substituir os discos rígidos tradicionais, fraca demais, limitada demais, um compromisso que ninguém sério escolheria. Todos sabemos como isso terminou. A BYD olhou além do limite de energia e viu o que a tecnologia realmente oferecia: margens de segurança reais, uma vida útil mais longa e um custo de fabricação em larga escala menor. Então, eles reconstruíram a própria célula do zero células planas em formato de lâmina compactadas, lado a lado, praticamente sem espaço desperdiçado entre elas. Sem invólucros volumosos para os módulos, sem caixas extras envolvendo os conjuntos de células para proteção. Apenas armazenamento de energia, denso e eficiente disposto como ladrilhos em um piso. E então, eles provaram isso publicamente. A BYD dirigiu um caminhão totalmente carregado, pesando mais de 40 toneladas, diretamente sobre um conjunto de baterias Blade. Não pegou fogo, não vazou, mal sofreu amassados. Wong disse que seu objetivo era eliminar completamente a expressão combustão espontânea das discussões sobre carros elétricos. A parte que ninguém menciona é o que aconteceu depois. A bateria, em formato de lâmina, foi um verdadeiro avanço. E ainda estava lá no fundo de tudo. Apenas uma caixa melhor, uma caixa mais segura, mas um componente separado parafusado, sob o assoalho, como todas as outras baterias em todos os outros carros elétricos na rua. É a verdadeira inovação. Aquela que revolucionaria todo o projeto ainda não havia acontecido. E quando acontecesse a caixa, não apenas melhoraria, como desapareceria completamente. Todos os veículos elétricos na rua hoje são construídos como se construíssemos um cômodo em torno de um móvel que nunca pode ser movido. A bateria é instalada primeiro parafusada sob o assoalho, e todas as outras partes do carro são projetadas em torno dela depois. Os engenheiros aceitaram essa restrição porque ninguém havia se perguntado seriamente o que estava por trás dela. E se o móvel não precisasse ficar parado, e se ele se tornasse parte do próprio cômodo? Pense no seu próprio esqueleto por um segundo. Seus ossos não são apenas carga. Seu corpo carrega tudo isso. Elas te mantêm na posição vertical, absorvem o impacto de cada passo e tornam cada movimento possível. A BYD perguntou: o que aconteceria se uma bateria fizesse o mesmo trabalho em um carro, suportando carga estrutural e fazendo duas coisas ao mesmo tempo em vez de uma? Eis o que torna isso verdadeiramente extraordinário. Em vez de construir uma caixa de bateria separada e parafusá-la sob o piso da cabine, a BYD fez com que a superfície superior das células em formato de lâmina se tornasse o próprio piso do compartimento de passageiros. Você não está mais sentado em cima de uma bateria. Você está sentado sobre a bateria. As células se tornam parte da estrutura, distribuindo as forças de impacto pela carroceria da mesma forma que as vigas de aço distribuem a carga em um edifício. Os engenheiros mediram essa mudança. A BYD realizou um teste de rigidez torsional no carro padronizado pela Sociedade de Engenheiros Automotivos.
Esse A é que mede a torção do chassi sob carga. O resultado foi uma rigidez aproximadamente 70% maior do que a da arquitetura anterior da BYD, um número que coloca este sedã elétrico comum na mesma categoria de rigidez de carros de luxo que custam várias vezes mais. Veículos que atingem esses números só são possíveis graças a materiais exóticos e engenharia artesanal dispendiosa. A BYD conseguiu isso sem gastar mais, recusando-se a aceitar que a bateria fosse um peso morto durante a viagem. Essa simples mudança fez mais do que melhorar um único número em uma ficha técnica. Uma estrutura mais rígida faz curvas melhor, resiste melhor à vibração, transmite uma sensação de maior estabilidade e solidez em alta velocidade. Da mesma forma que um prédio bem construído parece mais estável ao vento do que um erguido de forma barata. E como a bateria agora está integrada à estrutura, em vez de suspensa por baixo dela, o impacto forte precisa atravessar a própria estrutura da qual o carro depende para sobreviver e não apenas uma fina caixa de metal protegendo as células sem ter para onde ir. Nada disso explica por que este carro consegue adicionar 400 km de autonomia em 5 minutos. Uma estrutura mais rígida e segura é metade da solução. A outra metade era um problema que parece quase contraditório. Como tornar uma bateria mais segura, removendo a própria blindagem que a protegia? Integrar a bateria à estrutura resolveu um problema e imediatamente criou outro. Se as próprias células agora são estruturais, sustentando o assoalho e absorvendo o impacto de uma colisão, como protegê-las e mantê-las resfriadas sem envolvê-las novamente na mesma carcaça pesada que você passou anos removendo? Então, surgiu o detalhe que mudou todo o cálculo. Os engenheiros da BYD fizeram uma pergunta que à primeira vista parece contraditória. E se remover completamente a capa protetora fosse o que tornasse a mochila mais segura e não menos segura? Parece que não deveria funcionar. Mas é exatamente por isso que funciona. Cada camada de embalagem em torno de uma caixa de bateria tradicional existe para proteger as células e controlar sua temperatura. No entanto, essa embalagem é material inútil que não contribui em nada para o armazenamento de energia. Os engenheiros da BYD permitiram que a própria estrutura do carro assumisse essa função protetora. As mesmas vigas e painéis que já suportam as cargas de impacto. Assim, a estrutura poderia simplesmente ser eliminada em vez de substituída. E este é o número que ninguém menciona. Os engenheiros que trabalharam nisso dirão que esse detalhe raramente é divulgado publicamente. Aproximadamente 76% do volume total do sistema de baterias agora é ocupado pelas células que armazenam energia de fato. Não inclui a carcaça, os canais de fiação ou o sistema de refrigeração que envolve os conjuntos de células. Em uma bateria tradicional, uma parcela muito menor desse mesmo espaço físico armazena energia utilizável. O restante é estrutura de suporte. É por isso que a autonomia dos modelos mais recentes da BYD ultrapassa os 600 km com uma única carga. Não porque os engenheiros tenham colocado uma bateria maior, mas sim porque a bateria que já existia, finalmente, utiliza quase cada centímetro cúbico de sua área para gerar energia de fato, em vez de desperdiçar o material que a protege. Remover peso que antes não contribuía para a autonomia também significa remover peso que o carro não precisa mais carregar em cada semáforo e em cada acesso à rodovia. Menos espaço estrutural significa um carro mais leve com a mesma quantidade de energia armazenada. Um carro mais leve precisa de menos energia para se mover. Menos energia necessária significa que mais da energia armazenada se transforma em quilômetros rodados. O resultado é uma bateria que é simultaneamente mais segura, mais leve e mais densa do que o modelo anterior com a caixa sob o piso. 3 resultados que antes formavam um triângulo de compromisso, onde melhorar um significava sacrificar o outro. 2 mecanismos comprovados e medidos individualmente ainda não explicam como um carro carrega tão rápido no mundo real. A estrutura
e a densidade desvendaram o que acontece dentro da bateria. O problema, muito mais complexo, era o que aconteceria no momento em que milhares desses carros chegassem a um carregador exatamente ao mesmo tempo. Uma bateria estrutural que carrega rapidamente em laboratório é uma conquista. Uma bateria estrutural que carrega rapidamente em uma estação pública, com milhares de outros motoristas chegando no mesmo horário, é um problema de engenharia completamente diferente. É aqui que a história realmente começa. Um carregador potente o suficiente para carregar uma bateria em 5 minutos precisa de aproximadamente 1.500 kW de potência, algo como 40 vezes a potência fornecida por um carregador doméstico típico. Extrair essa quantidade de eletricidade diretamente da rede em milhares de estações simultaneamente representa o risco de desestabilizar a própria rede elétrica da qual as estações dependem. É exatamente por isso que o carregamento público ultra rápido está praticamente parado em todos os outros lugares. A maioria dos carregadores rápidos consome energia diretamente da rede elétrica em tempo real, o que significa que sua velocidade máxima é limitada pela quantidade de energia que a rede local pode fornecer com segurança naquele instante, especialmente durante os horários de pico, quando todos também estão consumindo energia. A BYD resolveu o problema da mesma forma que um sistema de roteamento aloca recursos antes mesmo da demanda chegar, posicionando a capacidade com antecedência, em vez de correr atrás dela no momento em que é necessária. Cada estação de carregamento rápido possui seu próprio armazenamento de energia no local, consumindo energia da rede de forma lenta e constante ao longo do dia, em um ritmo que a rede suporta sem sobrecarga. Quando seu carro chega, a estação libera toda a energia já armazenada em velocidade máxima, sem nunca causar picos de demanda na própria rede. Os engenheiros que trabalharam na implementação dirão que o número de estações raramente chega às manchetes, mas essa é a verdadeira história. A BYD já havia construído mais de 4.000 dessas estações, mais infraestrutura de carregamento rápido do que a maioria dos países construiu em todas as suas redes de carregamento rápido combinadas, antes mesmo da tecnologia estar disponível ao público. A meta declarada da empresa é de 20.000 estações em todo o país até o final de 2026. Suficiente para que um motorista em praticamente qualquer grande cidade raramente esteja a mais de alguns minutos de uma estação de carregamento. Isso resolve um problema que silenciosamente vem matando as redes de carregamento há anos. O dilema do ovo e da galinha, onde ninguém constrói estações porque não há carros suficientes para usá-las, e ninguém compra carros porque não há onde carregá-los rápido o suficiente para fazer diferença. A BYD contorna essa armadilha completamente, construindo ambos os lados da equação em paralelo, em vez de esperar que um lado se prove antes de investir no outro. Um carro, uma bateria e uma rede projetados juntos em vez de improvisados posteriormente é a combinação que produz um número digno de ser exibido, e em março de 2025, a BYD fez exatamente isso. Aqui está a realidade, porque um número tão grande merece ser analisado cuidadosamente antes da comemoração. Naquela apresentação em março, a BYD confirmou o número usando um carregador que fornece aproximadamente 1.500 kW de potência, com carga de 10% a 70% em apenas 5 minutos. No CL81 dos sedãs topo de linha da BYD, essa janela de 5 minutos adiciona cerca de 400 km de autonomia, menos tempo do que a maioria das pessoas gasta navegando no celular depois de acordar de manhã. Isso mesmo, 400 km em 5 minutos. Mas não é uma recarga rápida, é autonomia completa para uma viagem restaurada em menos tempo do que um pedido de café leva para chegar ao balcão. Compare isso com o que a maioria dos motoristas ainda enfrenta hoje em dia. Os carregadores rápidos públicos geralmente levam de 30 a 40 minutos para uma recarga significativa. E esse número pressupõe clima ameno e um carregador que não esteja sendo compartilhado com o carro de outra pessoa à sua frente na fila. 5 minutos não parecem uma melhoria em relação a esse número.
Parece uma tecnologia de uma categoria completamente diferente. Agora, pense no inverno, porque o frio sempre foi o silencioso assassino do entusiasmo por veículos elétricos. Atus, -6 graus. Celsius frio o suficiente para quebrar uma maçaneta se você puxá-la de forma errada. A BYD afirma que carregar de 20% a 97% leva apenas cerca de 3 minutos a mais do que em temperatura ambiente. 3 minutos no 30. Essa lacuna existe porque o gerenciamento térmico agora está integrado diretamente à estrutura da própria bateria, mantendo as células em sua faixa de operação, mesmo quando o ar externo está realmente muito frio. O carro-chefe que incorpora essa tecnologia em sua forma mais completa. O Yangwang 7 tem uma classificação de mais de 620 metros, com uma única carga de acordo com os padrões de testes chineses. Os números reais serão um pouco menores, dependendo do estilo de condução do terreno e das condições climáticas. E neste momento, a rede de 1.500 kW, capaz de fornecer essa velocidade, está concentrada quase inteiramente em um único país. Nenhuma dessas ressalvas anula o que foi comprovado aqui. Elas simplesmente marcam onde a fronteira termina por enquanto. Se ver um carro adicionar 400 km de autonomia em 5 minutos mudou sua maneira de pensar sobre o carregamento, o que ainda está por vir será ainda mais difícil de acreditar. Inscreva-se para não perder quando abordarmos o assunto. Tempo de carregamento e autonomia no inverno. Os dois argumentos mais persistentes contra a transição para veículos elétricos, ambos resolvidos pela mesma decisão de design. O que restou foi a pergunta que todos os engenheiros do setor agora se faziam silenciosamente sobre seus próprios planos e o que seria realmente necessário para alcançar a inovação. Deixemos de lado o sedã topo de linha de uma empresa por um momento, porque a verdadeira consequência dessa inovação nunca se resumiu a um único carro. O tempo de carregamento e a autonomia em clima frio têm sido as duas barreiras comportamentais mais persistentes entre os veículos elétricos e a adoção em massa em todos os lugares onde são vendidos. A Agência Internacional de Energia apontou repetidamente esses dois fatores como os principais motivos pelos quais os motoristas hesitam em mudar para a eletricidade. À frente do preço, à frente do estilo, à frente de quase tudo. Uma abordagem estrutural que resolve ambos os problemas simultaneamente não apenas aprimora o produto de uma empresa. Ela redefine o padrão pelo qual todos os fabricantes são avaliados atualmente. Essa redefinição vai muito além dos carros de passeio. O mesmo princípio estrutural se aplica diretamente a vans de entrega ônibus urbanos e sistemas estacionários de armazenamento de baterias usados para estabilizar redes elétricas e edifícios. A física que permite que o assoalho de um sedã funcione também como bateria funciona tão bem em um veículo 3 vezes maior. O dado que a maioria das reportagens sobre esse assunto ignora completamente é que vários fabricantes concorrentes já confirmaram que seus próprios programas de baterias estruturais estão em desenvolvimento ativo. Mas igualar o carro nunca seria a parte difícil. A adoção em outros setores exige mais do que copiar um projeto. Exige uma infraestrutura de carregamento compatível, estações de armazenamento no local, capacidade de produção em larga escala de células, em formato de lâmina e anos de conhecimento acumulado em engenharia sobre como essas células se comportam sob o estresse do mundo real. Um ceticismo semelhante foi observado na construção aeronáutica durante a década de 1930, descartada pelos tradicionalistas como frágil demais para suportar cargas estruturais e células. Em aproximadamente 2 décadas, tornou-se o método padrão para quase todas as aeronaves comerciais construídas em qualquer lugar do mundo. Essa história é importante aqui porque a verdadeira vantagem da BYD não é uma única patente que outra pessoa possa licenciar. São 3 décadas de conhecimento de fabricação sobre como as células de bateria falham. Acumulamos um quarto alugado, um ciclo de produto, uma lição difícil de cada vez.
Esse tipo de conhecimento institucional é muito mais difícil de copiar do que qualquer desenho em uma página. E é a verdadeira razão pela qual os concorrentes estão anos atrás em vez de meses. O limite que acaba de ser ultrapassado foi técnico, não político. Ele foi ultrapassado porque alguém finalmente questionou se a bateria precisava ser um componente separado. E então, passou 30 anos construindo a disciplina de fabricação para provar a resposta. E se a estrutura e a velocidade de carregamento são apenas metade dessa história, a química dentro das próprias células é a outra metade. Eu já abordei exatamente isso em um vídeo separado sobre o avanço das baterias de estado sólido, que pode finalmente acabar de vez com a ansiedade de autonomia. E o que descobrimos lá é tão difícil de acreditar quanto tudo o que você acabou de ouvir. Afaste-se um pouco do sedã, do carregador e dos números de rigidez por um segundo. E aqui está o que isso realmente muda. Desde que o carro elétrico existe, a bateria tem sido tratada como um componente. Algo que você compra, algo que você instala, algo em torno do qual o resto do carro precisa ser projetado. O que acabou de acontecer naquela apresentação não foi uma melhoria daquela ideia, foi o fim dela. A bateria deixou de ser uma peça que você instala e se tornou o próprio veículo. Estrutura e armazenamento de energia se fundiram em um único objeto desempenhando duas funções, onde antes havia duas peças separadas desempenhando uma função cada. Essa mudança importa muito além de um sedã topo de linha exposto em uma concessionária. Todas as indústrias construídas em torno do armazenamento de energia em caixas, desde caminhões e aviação até os edifícios que mantêm as redes elétricas estáveis, durante a noite agora se deparam com a mesma questão que a B. YD levantou. Primeiro, o container precisa ser separado do que ele contém, ou isso sempre foi apenas um hábito que ninguém se deu ao trabalho de questionar. Se você chegou até aqui agora, entende mais sobre como essa tecnologia realmente funciona do que a maioria das pessoas que assistirão ao vídeo divulgado online. Você sabe por que a caixa sob o assoalho existia. Por que o fosfato de ferro-lítio foi descartado antes de ser comprovado? Por que remover a carcaça protetora tornou a bateria mais segura em vez de mais frágil? E por que uma rede de carregamento precisava de seu próprio reservatório oculto de energia armazenada para que tudo isso funcionasse em larga escala? Eis o que foi comprovado. Estrutura, densidade e velocidade de carregamento não são três problemas separados que exigem soluções distintas. Trata-se de um único problema resolvido ao rejeitarmos a ideia de que uma bateria precisa ser uma caixa. Toda a frustração dos motoristas, como as longas paradas para carregamento, a autonomia que diminui com as estações do ano e a ansiedade de ver a porcentagem da bateria subir muito lentamente no frio, remonta a essa única premissa de projeto. E essa premissa acabou de se provar errada. Se este vídeo mudou sua perspectiva sobre o que é um carro elétrico, clique no botão gostei e inscreva-se para não perder os próximos vídeos. Agora quero saber sua opinião nos comentários. Se amanhã abrisse uma estação de carregamento de 5 minutos perto de você, isso por si só seria suficiente para te fazer trocar para um carro elétrico? Ou a bateria ainda precisa provar seu valor ao longo de anos de uso antes que você confiasse nela para uma viagem longa de verdade? Eu realmente quero saber de que lado dessa discussão você está.